Como saber meu peso ideal? É frequente as pessoas me perguntarem qual é o peso ideal delas. Às vezes elas estão com obesidade, sobrepeso e perguntam: doutora, quantos quilos eu tenho que perder para ficar com o peso ideal? Qual é o meu peso melhor para mim? Qual que é o meu peso ideal? E aí você vai pesquisar, você vai descobrir que existe uma classificação que chama IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que diz que quando a gente tem um IMC abaixo de 25, maior que 19, 18,5, dependendo da classificação, você está dentro do peso ideal. Só que essa classificação ela tem diversas críticas e ela tem sim utilidade, porém a gente tem que ter muita ponderação para compreender que ela é muito importante mais para a questão de estudos, de avaliar a população, de fazer a parte de estatística, de ajudar a gente a desenvolver padronização quando a gente vai conversar, por exemplo, num congresso, quando um grupo de alguma pesquisa, algum hospital vai comparar com outro grupo, a gente precisa de alguns parâmetros objetivos para isso, numéricos muitas vezes, para ajudar nessas análises. Mas quando a gente analisa o indivíduo em si, a pessoa individual, não é assim tão simples. A gente não precisa rotular só com um IMC, o seu peso é tanto, porque sua altura é tanto, seu peso é tanto, então, e você tem que então pesar esse tanto aqui. Hoje em dia a gente já não considera dessa forma. Existem outros parâmetros para a gente avaliar qual seria um peso melhor para aquela pessoa, e muitas vezes a gente tem que se preocupar menos com essa questão do peso ideal e sim buscar ter mais saúde. Isso é mais importante do que um peso ideal. A questão da composição corporal hoje é muito enfatizada, que a gente precisa melhorar a nossa composição, quer dizer, a quantidade que nós temos de gordura e quantidade que nós temos de massa muscular no corpo são importantes, porque não adianta ter menos peso e ter baixa massa muscular, por exemplo, ter uma porcentagem de gordura alta, baixo músculo, você vai estar com peso baixo, mas vai estar com uma situação que aumenta o risco de doenças, que reduz qualidade de vida e que, inclusive, esteticamente, você não vai se sentir tão bem, porque quando a gordura ela ocupa um espaço maior que o músculo, ela não dá a mesma disposição quando está em excesso, né? A musculatura ela ajuda mais a gente conseguir ter menos fraqueza, mais equilíbrio. Tem diversos fatores importantes em relação à musculatura, inclusive porque a gente precisa da massa muscular para combater algumas doenças, para quando a gente tem um quadro grave de alguma infecção. Qualquer situação é necessário que a massa muscular esteja com uma quantidade razoável para que o seu corpo tenha como se defender da situação, porque o músculo produz diversas substâncias e controla diversas situações no nosso corpo. Ele é importante para que tenha esse equilíbrio dos processos inflamatórios, que é, por exemplo, o combate de uma infecção, que a gente gera um processo de inflamação, o corpo tenta se defender daquela doença, ele tem que consumir parte dele, consumir várias quantidades de nutrientes para conseguir se defender daquela doença. E isso, inclusive, inclui o consumo até de diversos nutrientes que estão dentro da nossa questão da massa muscular, nossos músculos, que vão usar as reservas para conseguir ajudar na nossa defesa. Então, a gente precisa ter massa muscular. Então, a composição corporal é importante, porém, novamente, ela não é suficiente. Porque senão as pessoas ficam muito bitoladas naquele valor da porcentagem de gordura, sendo que as pessoas têm estruturas diferentes. Tem pessoas que vão ter uma distribuição de gordura diferente. Então, às vezes, as mulheres, por exemplo, têm mais gordura que os homens. Mulheres que têm mais quadril vão ter mais gordura às vezes, mas elas estão distribuídas às vezes porque ela tem uma quantidade, por exemplo, de um bumbum maior, ela tem, usa silicone, por exemplo, o silicone nas mamas já aumenta aparentemente, se você fizer uma análise de composição corporal por bioimpedância, parece que tem mais gordura no corpo. Então não é tão simples rotular essa também bioimpedância, ela serve mais como análise de comparativa para si mesma, para comparar com a mesma pessoa se houve uma evolução ao longo do tempo. E muitas vezes, mesmo que a bioimpedância não tenha mostrado um progresso, às vezes a distribuição dessa gordura corporal está melhor, se a pessoa tem menos gordura visceral, menos gordura dentro do abdômen, mesmo que no total de gordura do corpo esteja parecido, pode ser que ela esteja melhor esteticamente e também de saúde.
A qualidade muscular também é importante. Muitas vezes a pessoa não tem uma quantidade de massa magra tão grande, mas ela tem uma boa força, ela tem uma boa qualidade muscular, que uma coisa nem sempre é tão proporcional à outra. Lembrando que esses parâmetros são todos falhos de análise, né? A bioimpedância ela não é perfeita para analisar, mesmo quando a pessoa faz por prega cutânea também existe falha, porque o ser humano que está avaliando, as máquinas têm limitações, então por isso que a gente tem que individualizar e avaliar criticamente se aquela pessoa está bem ou não, avaliando também até pelo espelho, né? De olhar se está harmônico o seu corpo, muitas vezes isso já está bom, se desde que esteja tudo bem, que a gente está avaliando os outros parâmetros e as coisas estão bem. E outra coisa que hoje vem sendo mais utilizada é a avaliação do nível de obesidade e o controle da obesidade, que muitas vezes tem que comparar com da onde você partiu. Assim como você pega uma pessoa que tinha 35% de gordura e agora ela tem 30% e ela melhorou, uma pessoa que tinha 100 quilos e ela perdeu 10 quilos, ela também melhorou. E isso é comprovado até porque melhora vários parâmetros metabólicos. Você consegue melhorar a sua glicose, você consegue melhorar o diabetes, né? Você consegue melhorar a parte de gordura visceral, reduzir gordura no fígado, você consegue melhorar a fertilidade, a parte hormonal melhora também. Então, tem vários fatores que vão estar sendo influenciados quando você tem uma redução parcial do seu excesso de peso. Então, a gente chama de obesidade controlada. Você pega alguém que tem uma obesidade muito grave, é claro que ela precisará perder mais peso para considerar que está mais controlado. E quando a pessoa tem um nível de obesidade que é menos grave, às vezes perdendo 5, 10% do peso já faz uma diferença enorme em vários parâmetros. E isso é importante porque ajuda a gente a alinhar expectativas. Você pega alguém que tinha 120 quilos, ela está com 80 quilos agora, e ela continua lá no IMC alto, mas ela melhorou tanto a vida dela, está tão melhor a vida dela, que você não precisa se preocupar tanto assim, mas eu tenho que pesar 60 quilos lá no IMC. Às vezes a sua vida melhorou tanto, você está tão melhor, está fazendo exercício, está se alimentando bem. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, não é tão fácil assim se manter mais magro quando você já teve mais peso, seu corpo tem outro mecanismo de ação, não é igual alguém que aquele peso é o peso máximo da pessoa. Então você está tendo uma vida tão saudável para manter-se assim, você está tão bem assim, melhorou tantos controles que não se preocupar tanto com esse negócio de ter que ficar com o peso exato, porque está lá no número, né? A gente não pode se comparar tanto assim com as outras pessoas também. Cada pessoa tem uma genética, tem uma história de vida, tem antecedentes, teve comorbidades, às vezes teve alguma doença grave no passado que interferiu também, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, estilo de vida que você leva. Não dá para comparar uma pessoa com a outra. Tem pessoas que têm uma vida mais difícil de tempo, de nível de estresse, tem privação de sono, fazem trabalhos em turnos alternados. Então tem muita coisa que influencia no nosso peso, então a gente não pode também ficar bitolado nessa forma. É importante sim controlar a obesidade não vai deixar de ser uma doença crônica só porque a gente não consegue, às vezes, tratar tão bem, mas é importante entender que você tem que ver de onde partiu e o que você está fazendo para se manter do jeito que você está. Quanto mais você está em equilíbrio, mais buscando esse equilíbrio, que a gente sabe que ninguém é perfeito, mas tentando ter hábitos bons, conseguindo melhorar em relação ao que você estava em vários aspectos, melhor você está. E isso é o mais importante, e não o número do peso ideal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.